Há um movimento do Espírito nessa manhã. Há um movimento do Espírito, como se algo estivesse movendo dentro de você, querendo arrancar você de uma determinada estrutura, de um determinado pensamento, de um passado, de uma lembrança, de um pecado. Sei lá o que é que Deus está fazendo. Eu não sei, eu sei que há um mover assim de águas, mas não são águas que vão passar, mas águas que vão te reposicionar. Deus está te reposicionando, e a única coisa que Ele te pede hoje, sabe o que é? Obediência. É você ser simples, ou você fala assim: aqui, Senhor, que eu quero que andar, então eu ando. É assim que o Senhor quer que eu faça, então eu faço. É assim que o Senhor quer que eu seja, então serei. É assim que o Senhor quer que eu fale, então eu falarei. Mas há um movimento do Espírito nessa manhã. Há um movimento, os céus estão abalados nesse dia. O mundo espiritual está se movendo nessa hora, e Ele pode te reposicionar no lugar agora que você assenta com Ele à mesa, que você come com Ele à mesa, que você julga as 12 tribos de Judá, que você sai do lugar do coxo, você sai desse largo, desse inferno que você está vivendo, dessa enfermidade, dessa situação emocional, dessa situação de família. Eu não sei, mas o Senhor te reposiciona. O Senhor te reposiciona. Chega de baixo. Eu quero ir mais profundo. Quando você fala isso, o Senhor vai te reposicionando. O Espírito profético está na adoração nessa manhã. Enquanto todas essas músicas foram cantadas, foram ministradas, o Espírito pegava o teu espírito nessa manhã e Ele te reposicionava. E Ele te reposiciona. E Ele tem mais. Ele tem mais. Ele tem mais. A questão é você agora, se você ser arrancado dessa estaca, dessas bases, dessas estruturas que você tem, de você romper com as suas estruturas. Rompa nessa manhã com as suas estruturas. Rompe com as tuas dores. Rompe com os teus achismos. Rompe com as tuas memórias. Rompe com os teus conhecimentos. Rompe nessa manhã, para que Ele possa te reposicionar, para que Ele possa te conduzir, para que Ele possa te conduzir, para que Ele possa te levar. Ele não vai te levar por força nem por violência, mas pelo Espírito. É você que decide. Jesus disse: a minha vida ninguém tira, eu a dou. A minha vida ninguém tira, eu a dou. Então nessa manhã o Senhor fala para você: me dá a tua vida, deixa eu te conduzir ao caminho da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se verdadeiramente eu te libertar, verdadeiramente tu serás livres. Tu serás livres. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele te pegar. Pega-nos por dentro nessa manhã, Espírito Santo. Pega-nos por dentro nessa manhã. Pega-nos por dentro nessa manhã. Pega-nos por dentro nessa manhã. Lugar onde eu desejo estar. Aleluia. Aleluia. Continue na mesma adoração. Continue na mesma intensidade, adorando o Senhor. Eu tive uma visão aqui agora, e eu quero compartilhar com vocês acerca dessa visão. Canta, era uma mulher que ela amamentava, mas eu não via o corpo dessa mulher, eu não via o rosto dessa mulher, mas era uma mulher. E eu via o seio dela, e a visão começava comigo, que eu amamentava nesse seio, e o corpo era muito desnutrido, era muito frágil, havia uma questão sistêmica, havia algo que a gente se alimentava e aquele leite não fortalecia.
E depois esse meu rosto, ele ia tomando a forma de cada um de vocês. E o Senhor falava assim: eu estou mudando a estrutura. Quando o Williams falou que há um movimento do Espírito aqui nessa manhã, só veio confirmação, porque o Senhor falava assim: eu estou mudando a estrutura. Porque muitos de nós estamos assim, nós temos nos alimentado, nós temos lido, nós temos jejuado, nós temos buscado, mas o nosso corpo ainda está adoecido. A nossa intensidade no Espírito ainda não é como o Senhor quer. E Ele está trocando esse corpo desnutrido, Ele está trocando essas feridas, Ele está tirando essas feridas, está tirando essas dores. O corpo era muito machucado e o Senhor está dizendo: eu estou tirando. E o Senhor falava: desse leite fluirão águas que fluirão do meu trono, e vai varrer a ferida, e vai sarar o nosso corpo, e vai sarar o nosso corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seremos sarados, seremos curados, mas não podemos deixar de estarmos juntos, buscando, bebendo, recebendo, porque é no Espírito que vai haver a troca do leite para águas dos rios que fluirão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes nós estamos achando assim: Senhor, o sentimento que Deus colocou em mim é o seguinte: é como se Deus estivesse amassando a gente assim: eu não vou ser mais nada, eu não serei mais nada, eu não serei mais nada. Então, Pai, eu estou me sentindo nada, parece que nada vai dar certo, parece que agora tudo está desmoronando. Agora que está começando, sabe por quê? Porque para Deus ser tudo na tua vida, você vai ter que se tornar um nada. Porque quando você não é nada, Ele é tudo. Deus manda falar para você: você está sendo realmente amassado, como Gideão lavrava o trigo no lagar. Mas o lagar não era o lugar de lavar o trigo, era o lugar de pisar as uvas. Então parece que você está fora, parece que está errado. Deus está pisando, mas não está saindo. Deveria ter uva, deveria ter vida, deveria ter vinho novo, mosto novo, unção nova. Mas Deus está lá, está pisando o trigo. Sabe por que Gideão estava pisando o trigo no lagar, queridos? Porque os medianitas vinham contra Israel. Toda vez que Israel plantava, Israel colhia. Quando Israel ia fazer a festa, os medianitas chegavam e colhiam e roubavam os frutos. E eles não conseguiam celebrar o Senhor. Sabe por que Deus vai acabar com a gente primeiro? Para a gente aprender a comer do fruto que Ele nos dá. E ninguém vai poder celebrar a não ser você mesmo, porque foi o Senhor quem fez. O Senhor não quer fazer uma obra pela metade. O Senhor quer que você celebre tudo aquilo que Ele vai fazer. O Senhor quer que você goze de todos os benefícios que Ele tem te feito. O Senhor quer que você experimente de tudo que Ele é, de tudo que Ele tem, de tudo que Ele pode fazer. Mas não tem como, queridos, no Evangelho não tem como eu morro e tomo a cruz e eu sigo, ou eu não tenho como conhecer a glória de Deus. Mas a glória que há de ser revelada em você, ela é incomparável. As leves e momentâneas tribulações, elas produzirão um gozo de glória inefável, inimaginável, impossível de ser quantificado. Então
deixa Deus te pesar mesmo. Deixa Deus ser a tua amassadeira. Deixa o Evangelho ser a tua verdade. Deixa você se tornar nada. Porque enquanto você for nada, Ele é tudo. Ele é tudo na tua vida. E Ele está construindo bases. Ele está construindo bases. Bases para edificar sobre Cristo. Para edificar sobre a rocha. Para edificar uma casa, uma morada, e ali Ele vem habitar com o Pai, e ali vocês serão um, e aí nada mais te faltará, nada te faltará. Oh. Aleluia. Quem são os nadas dessa manhã que estão comigo aqui nesses nadas? Levanta a mão aí. E Deus está falando assim diretamente. Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos nos tornando nada. Obrigado porque nós estamos experimentando o Evangelho de verdade. O Evangelho que não suporta a nossa alma. O Evangelho que não suporta o nosso pecado. O Evangelho que não suporta o nosso eufemismo. O Evangelho que não suporta o nosso racionalismo. O Evangelho que não suporta a nossa história. O Evangelho que não suporta a nossa carne. Mas o Evangelho que é poder de Deus para transformar nossas vidas. E diante desse Evangelho nos dobramos nessa manhã e nos colocamos, Senhor, faz. Nos declaramos, faz segundo a tua boa obra. Completa a tua obra nessa manhã. Nos submetemos totalmente à dispensação do teu Espírito, aos tempos proféticos de nossas vidas e as verdades da tua palavra e tudo aquilo que o Senhor quiser fazer. Eis-nos aqui nessa manhã, eis-nos aqui nessa noite, em nome de Jesus, mais uma vez, de novo, faz de novo. Peça a Ele. Deixa Ele te restaurar por inteiro. Deixa Ele te restaurar por inteiro. Fica ligado, querido. O espírito profético está muito alvoroçado nessa manhã. Ele está livre nessa manhã. A profeta vai falar. Aleluia. Eu estava ali atrás louvando. E eu preciso falar sem microfone. E o Senhor fazia isso e trazia para Ele, e fazia e moldava. A hora também eu via um vaso de barro. Quando eu vi que tem a ver com o que o Senhor está fazendo aqui, eu falei, eu preciso falar, eu não posso voltar para casa sem falar isso. E Ele moldava e amassava e trazia para Ele. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Leva-me. Eu quero ir, Senhor, cada vez mais. Queremos ir cada vez mais. Obrigado por essa presença. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo profético. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, obrigado. Oh, obrigado.
Obrigado, Senhor. seus pés. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Aos obrigado. pés do meu amado. Obrigado. Eu Obrigado. quebro meu vaso. Eu quebro Aleluia, Senhor. vaso. Quando a gente estava cantando louvor, mergulhar mais profundo, eu vi a nossa igreja mergulhada em águas profundas. É isso que o Senhor está pedindo para mim falar. Eu vi a gente embaixo e a água por cima. Nós todos mergulhados e a água por cima. Em nome de Jesus, creia que nós podemos, irmão. Jesus está falando que nós podemos mergulhar mais profundo. Em nome de Jesus, mergulhe. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu não sei vocês, mas eu tenho sido muito amassada pelo Senhor. Isso não tem sido ruim, mas está doendo bastante. E Deus está dizendo para a gente nessa manhã, eu quero que vocês entendam isso. Deus, Ele está destruindo por inteiro a nossa carnalidade. Mas Ele não tem intenção de arrancar de nós a nossa humanidade. Vocês estão entendendo? Porque se você não sabe amar, Deus está querendo te ensinar a amar mais. Se você não sabe se incomodar pelo outro, Deus vai te ensinar a acomodar mais. Se você não sabe perdoar, Deus vai te ensinar a perdoar. Se você não sabe o moço de Deus, Deus quer aflorar a humanidade, a tua humanidade, a humanidade dele em você, em mim. Mas a nossa carnalidade, aquilo que nos fragiliza, aquilo que nos joga para baixo, aquilo que nos afasta do Evangelho, sabe? Deus está arrancando, Deus está dizendo, eu estou fazendo tudo novo, eu quero algo fresco, eu quero algo do Espírito para a sua vida, eu quero que você volte ao original, filho, filha. Deus quer que a gente volte ao original. E no original nós não éramos carne, nós éramos espírito, cheio da humanidade de Deus. Não rejeite, não rejeite, não rejeite o que Deus está fazendo. Resista, persista. Persista porque você é forte. Persista porque você é forte. Deus está fortalecendo as nossas pernas, os nossos pés, trazendo entendimento à nossa mente do que é espírito, do que é batalha, do que é dificuldade, do que é humano, do que é carne. Deus está descortinando tudo diante dos nossos olhos. E Deus está selecionando. Deus está selecionando o nosso alimento. Deus está selecionando a nossa comida. Porque Deus quer nos fazer voltar ao original. Isso dói. Isso dói. Mas isso é o zelo, é o cuidado de Deus com a nossa vida. Amém. Amém. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Não importa o preço. Diga a ele, quebra seu vaso nessa manhã, quebra. A visão de Jeremias não era que o olheiro quebrava o vaso, mas era que o vaso se quebrava na mão do olheiro.
Não é o olheiro que quebra o vaso. A gente às vezes ora, Senhor, me quebra. Deus não te quebra. Porque senão não há amor. O amor é entrega. Eu renuncio, porque o amor renuncia o tempo todo. Então Jeremias, quem vê Jeremias? Eu vejo um vaso que se quebra nas mãos do olheiro. Hoje é o que o Senhor fala conosco. Se quebre nas minhas mãos para eu te construir de novo. Para eu fazer tudo novo de novo. Porque assim que você está em Cristo, você é a nova criatura. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Amém? Nesse mesmo espírito de adoração, vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor nessa manhã. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode colocar ali no gasofilácio. Ô Moni, tá bom aí, ó? Amém, queridos? Não se espante quando o culto perde a ordem que você está tão habituado. Até isso Deus quebra quando o Espírito tem liberdade. A gente pode passar aqui o culto todo, só adoração e palavra e profecia. É o dom mais importante da Bíblia. Que é coisa melhor do que ouvir o que Deus está fazendo hoje, agora, nesse momento? Existe algo mais poderoso? Ah, mas apóstolo Paulo fala da ordem no culto, mas se ele falou que tinha ordem, é porque estava em o quê? Em desordem. Mas onde o Espírito de Deus habita, não há confusão. Nós precisamos desenvolver esse sentimento de liberdade no Espírito, na adoração, na palavra. A gente não tem que ficar assim, são três músicas, aí depois a pregação. Não, deixa Deus. O culto não é para Deus? Acabou. Se o culto é para Deus, quem melhor pode reger o culto que é para Ele? Do que Ele mesmo. Mas inculcaram tanto isso na nossa mente, dentro dos dogmas doutrinais, que a gente fica, às vezes, muitas vezes... Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, e nós vamos começar a experimentar isso aqui. Nós experimentamos porque nós temos um momento de 3 dias de jejum ao ano, lá na sede, mas é impressionante, não tem regra nenhuma. A regra é o Espírito falar. E você fica bobo de ver o Espírito falando 3 dias sem parar. Ah, porque nós somos melhores? Não, porque nós paramos para ouvir. Não é porque nós somos melhores. Quando você para ouvir Deus, você ouve Deus. É igual a questão da sintonia do rádio. Se o rádio tem uma frequência de 102 GHz e você está em 100, não vai ajustar a frequência. Mas na hora que você ajusta a frequência, ou seja, quando o ponteiro para na frequência certa, você escuta o rádio. Então, quando o teu espírito para na frequência de Deus, você escuta Deus. Agora, enquanto não parar, esquece. Aí fica com ruídos. Às vezes até escuta. Mas dá ruído. E sabe quem mais quer fazer ruído na tua cabeça? Tua alma. Você pensou que era o diabo, mas o diabo não, queridos. Sabe por quê? Porque o que é nascido de Deus não peca. O que de Deus é gerado conserva a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Sem água? Sério? Vixe, estamos com um probleminha. O banheiro está sem água. Foi o número 2. Avise. Coisa básica. E agora você me interrompeu, não se esqueci onde eu estava. Onde eu estava, gente? Socorre-me. Ah, o diabo não faz ruído. A Bíblia diz que ele busca, ele anda ao redor buscando quem ele pode se adragar. Então tem aqueles que ele não pode. Quem são aqueles que é nascido de Deus? O que conserva a si mesmo.
e os que não pecam. Mas é interessante que o diabo, você resiste a ele, ele vaza. Mas o pecado, a Bíblia manda a gente o quê? Correr da aparência. Não precisa saber se é pecado, queridos. Tem aparência de pecado, você abre. Você abre. O problema é que muitas vezes a gente fica lidando com coisas que a gente vai tornando domésticos, pecados domésticos, comportamento domésticos, caráter domésticos, palavras domésticas, atitudes domésticas, pensamentos domésticos. E a gente vai jogando isso tudo dentro de um pacote e vai entendendo que isso é a vida. Mas a vida no espírito, ela tem outra conotação. Esse é um tempo que Deus tem falado muito. É impressionante como tem hoje. Joyce estava falando pela manhã, que ela estava ouvindo o Juscelio falando do negócio de família, e nós já estamos falando aqui, ó. Aí eu ouvi ele também falar uma coisa esses dias, também já estava. Aí vi um outro apóstolo falando, e você vê que tem um monte de gente que está no sul, no norte, fora do Brasil, está todo mundo, parece que está vibrando na mesma frequência. Deus está falando as mesmas coisas. Esse é o mundo espiritual em ebulição. À medida que o mundo vai avançando na escatologia bíblica, ou seja, à medida que o final dos tempos começa a se manifestar, a glória de Deus também vai começar a se manifestar de uma forma sobrenatural. Porque Deus não pegou aquilo que ele mais ama e jogou para o diabo fazer o final da história, não. O diabo não tem o final da história, ou melhor, o final dele já está consumado. É só ler a Bíblia. Mas o nosso está em desenvolvimento. O nosso está em manifestação contínua do Espírito. E uma das formas que o mundo hoje, né, se você pegar o Velho Testamento, toda vez que Deus levanta resgatadores, o diabo também se levanta. Depois do dilúvio, você vê isso claramente, né? Deus levantou Moisés, na mesma hora o diabo falou, mata todos os meninos. Deus levantou Jesus, o diabo levantou e mate todos os meninos. Os machos de plantão, atente. Então, toda vez que Deus está levantando resgatadores, o inferno, ele se manifesta. Não é porque ele sabe o que Deus vai fazer, é porque ele sabe o fim que ele tem. E quando você sabe o fim que você tem, você vai lutar por ele, ou para viver ele, ou para fugir dele de qualquer forma. Por exemplo, uma pessoa com câncer terminal, ele sofre por quê? Porque ele sabe que ele vai morrer? Não. Ele sofre porque ele sabe que ele não vai conseguir mais o quê? Viver. Porque morrer todos vamos. Percebeu? Da mesma forma, quando você não sabe, você não tem uma visão do seu fim, você também não luta por ele, da mesma forma. E aí é fácil, você é uma presa fácil. Naquele tempo se matava com a espada, se matava com guerra, hoje se mata com a mente, com conhecimento. O problema de hoje não é você ouvir as coisas, o problema de hoje não é você saber das coisas. É até de Deus, Deus nunca falou tanto. Deus nunca ressoou tanto os quatro cantos do mundo. Nunca tivemos tantos sinais objetivos e claros do que a Bíblia diz. Ao ponto que nós paramos de ler a Bíblia e passamos a ser a Bíblia. É nessa hora que você falava o amém. É porque você não entendeu.
Cara, não dá mais para a igreja ficar contando história bíblica, ou ela passa a ser a Bíblia, ou esquece. Porque o conflito agora é esse. Não adianta você levar criança para dentro da igreja para aprender colorindo, pintando. É criança, vai trabalhar como criança, mas ela precisa aprender os caminhos do Senhor. E é no caminho que você ensina. É no dia a dia. O jovem não adianta ele conhecer um monte de coisas no mundo, e ele não sabe o que a Bíblia diz ao seu respeito. O adulto da mesma forma, o velho então nem se fala. Porque o velho acha que ele já está pronto para morrer. E a Bíblia diz que os velhos nas suas velhices darão frutos. Então você observa que a mentalidade do espírito é totalmente diferente da mentalidade da terra. Mas olha que interessante. A gente às vezes sabe um monte de coisa doutrinária, mas não sabe o que o jovem, como é que Deus viu o jovem na Bíblia. Teve um tempo que isso aqui era tão escasso que eu fiz um seminário aqui, vocês lembram? O papel de cada um na família. Mas é outra coisa que hoje de manhã o Espírito estava me lembrando. Às vezes a gente tem que ficar ensinando a mesma coisa 2, 3 vezes no ano, ou 4 vezes no ano. Para entrar. Quantas pregações você ouviu? Aí depois você lembra e fala assim, eu já ouvi falar disso. Um dia o apóstolo pregou sobre isso, a pastora Thalita falou sobre isso, a profeta Joyce falou sobre isso. Falou. Não quer dizer que você entendeu. Porque quando você entende, torna-se uma prática na tua vida. Por isso que eu não tenho que gostar da pregação, eu tenho que entender a pregação. Eu não tenho que gostar do culto, eu tenho que entender o culto. Eu não tenho que gostar de Deus, eu tenho que entender Deus. Porque você não muda aquilo que você não entende. Você não muda aquilo que você não entende. E Deus sabe disso. Estão comigo, queridos? Outra questão no mundo espiritual, antes de eu começar no texto, é que a gente vê, vocês me viram pregar aqui sobre o sacrifício e sobre a verdade, o sacrifício vivo e a verdade. São as duas ministrações que, assim, tem mexido comigo pra caramba. E é interessante como o diabo, ele surge com a verdade de Deus para trazer um engano no Éden. E ele tira o homem do Éden. Mas o homem não perdeu Deus. Ele perdeu o Éden. Às vezes a gente fica achando que Adão e Eva perderam Deus. Não, eles perderam o Éden. Deus continuou, tanto que Deus fez roupa, fez pele para eles, e continuou ali, tanto que o filho de Adão ofereceu o quê? Sacrifício. E se a gente não entender o que a gente perde, a gente não entende o valor que tinha. Tem muita gente que perde a família e não entende o valor que tem. Perde o filho, não entende o valor que tem. Perde Deus, não entende o valor que tem. Na verdade, você não perdeu, você abandonou. Você deixou. E por que você deixou? Porque você não entendia. Porque quando você entende, você não deixa. Você deixa uma sacola com 100 mil reais assim no meio da rua? Vou deixar aqui, vou embora. É porque a gente acha que o ser humano, ele no mundo espiritual ele é uma forma, no mundo carnal ele é outra. Não, querido, você é você. Então a atitude que você tem para uma coisa, você vai ter a mesma atitude para a outra. Porque o cérebro é o mesmo. Mas ali quando o diabo tira o homem da presença de Deus, Deus fala que ele era uma serpente. Mas quando você vai lá em Apocalipse, a Bíblia diz que essa serpente, ela vai ser como um dragão no final dos tempos. Como é que a serpente vira um dragão? O símbolo da serpente ali no Éden era o símbolo de quê? Do engano. O símbolo do dragão é o mesmo. Só que é um engano de uma forma infinitamente o quê?
maior. E eu queria saber nessa manhã se você anda no engano. Posso fazer um checklist aqui rapidinho? Vocês vão continuar me amando depois? Amém? Eu primeiro tenho que concordar, tenho que garantir o meu. Eu tenho que garantir pelo menos o meu, o resto Deus resolve. Eu vou garantir o meu. Como é que anda a sua saúde? Você anda comendo as coisas certas para ter uma saúde? Você anda se nutrindo ou se alimentando? Segunda coisa, eu vou pegar coisas simples, tá, gente, do dia a dia. Não é coisa sobrenatural, não. Atividade física. Terceira coisa, você hoje está fazendo o que é necessário para construir o seu futuro? Ou você está gastando mais tempo com o que é desnecessário, achando que o seu futuro vai se encaixar? Faz sentido o que eu estou falando, gente? Aí se eu falar sobre isso e falar que isso já é o mover do dragão, você acredita? Se o tempo de Deus com Deus é com qualidade, sem qualidade. Ah, porque o tempo. Não, porque o tempo é coisa difícil, não tem muita coisa para fazer. Por quê? Porque você não sabe prioridades. Quando você não tem uma agenda de prioridades, tudo se torna a sua agenda. Você não sabe o que é importante para você. E esse é o problema do mundo de hoje. A gente não sabe o que é importante. E o que é importar? Importar é colocar para dentro do coração. Importar não é dar valor. Importar é colocar para dentro. Importar. E o problema da geração de hoje, ela não sabe o que importa. Aí isso acontece quando você não sabe o que você tem que importar para dentro da vida. Você importa o quê? Tudo. Só que se você importar tudo, amigo, você vai entrar num colapso mental, emocional, físico, espiritual. Estou entendendo? Então a gente não pode ficar como igreja achando que a gente está vivendo. Não. A gente precisa entender que se você habita no mundo espiritual, você literalmente vive debaixo de principado e potestade. Que a sua vida ou vai ser influenciada por Deus ou vai ser influenciada por demônios. Mas ela vai ser influenciada. Acabou. Se você quer um Deus de amor, de paz, fuma um baseado, vai para o meio da floresta, abraça uma árvore e beija. Porque tem muita gente achando que está adorando a Deus, está assim. Aí você nem percebe que você mente. Não, sou homem cheio de Deus, mas você não cumpre coisas básicas. Você não estuda a quantidade que é necessária, você não trabalha de forma correta, você não cuida do seu corpo, você não cuida da sua vida, você não cuida da sua família, e aí você acha que Deus está beleza contigo. Você nem percebe que Deus não está mais ali. E quando você ouvir a voz de Deus, vai acontecer, vai ressoar em outra frequência. Adão, enquanto ele não tinha pecado, ele sentia a mesma frequência de Deus. Quando ele ouviu a voz de Deus depois do pecado, tive as aflições do tempo desse mundo. Parece meio filosófico o que eu estou falando, queridos, mas eu estou falando de guerra espiritual. Mas de uma forma educada. Mas se você não entender isso, pode ter certeza, pode ter uma legião de demônio governando a tua vida. Ou você pode ter os céus governando a tua vida.
Agora, eu preciso me posicionar se eu quero o governo dos céus ou se eu quero o governo do mundo. E a forma de entender é simples, é aquilo que você toma forma, é aquilo que você importa, porque quando eu importo, eu vou ser formado por aquilo, eu vou ter as informações daquilo, eu vou ser influenciado por aquilo. Não vai achar você que você vai assistir porcaria e aquilo não vai te influenciar, que esse é o maior engano que você tem. Einstein falava uma coisa bem interessante, né? Loucura é você fazer todo dia a mesma coisa, querendo um resultado diferente, achando que vai ter um resultado diferente. Você faz todo dia a mesma coisa, mas você acha que o resultado vai ser outro. Isso é loucura. A Bíblia chama esse homem de nécio no livro de Provérbios. E nécio também significa louco. Então o que você importa vai moldar você, vai dar conformidade a você. E nós vimos semana passada, quem não viu, assista por favor no YouTube, sobre o sacrifício vivo. Que Paulo fala que a única forma de eu entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é quando eu adentro ao propiciatório e ali eu ofereço o meu culto racional. Racional está falando de mente. É quando fala dos filhos da besta, na Bíblia fala que eles vão ter uma marca na testa. Você acha que o povo está preocupado com tatuagem na testa? Você já viu como é que o mundo está lidando hoje com conhecimento? Percebeu que boa parte do tempo é entretenimento? Sabe por que é entretenimento? Porque você não precisa pensar, você simplesmente é levado por aquilo. Você toma aquilo como verdade. E o pior é que tem um monte de gente que toma aquilo com verdade e sai falando por aí como se fosse especialista. Aí você vive em cima da dúvida, você não consegue dar um passo na tua vida com firmeza, você não sabe para onde está indo, você não sabe qual é o seu propósito, você não sabe de nada, mas acha que sabe de tudo. Mas quando a gente senta para confrontar, mas aí eu vou chamar o coach. Muito bem. Ajuda pra caramba. Eu também sou, tenho formação e tudo. Mas sabe qual a diferença do coach para o espírito? É que o coach te faz vencer no mundo, mas o espírito te faz vencer o mundo. E Jesus não venceu no mundo. Jesus venceu o mundo. No mundo, ele foi literalmente considerado miserável, maldito. Um homem naquele tempo que era pendurado numa cruz era considerado alguém que foi amaldiçoado por Deus. E é por isso que Isaías diz que ele se faria maldição por nós. Então, no mundo, Jesus foi o quê? Maldito. Agora, quando ele foi pendurado naquela cruz, ele venceu o mundo. Sabe o que isso me fala, queridos? Que há um lugar para eu e você estarmos no mundo, vencendo o mundo. Entendeu? E esse lugar é o lugar de importar as coisas certas para ser influenciado, tomar a forma correta e influenciar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas e para os outros. Estão entendendo? Até aqui faz sentido? Então cuidado onde você bota os seus olhos, cuidado para o que você empresta aos teus ouvidos. Arthur, pega água, pai. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de João. Yohanan. João. Capítulo 14, versículo 15. A maior batalha espiritual desse tempo, queridos, é a batalha da mente. Se você parar para pensar na psiquiatria, se você parar para pensar nas síndromes que tem hoje em dia,
Se você parar para pensar no que acontece no mundo visual, né, no mundo da televisão, no mundo das redes sociais, e é impressionante como tem mentira por trás, porque as pessoas só postam coisas boas. O cara está alinhado, mas ele vai lá e... Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Amém? Se vocês me amam, guardarão os meus. Ponto. Você já parou para pensar por que Deus deixou uma Bíblia escrita? Ontem, quem estava lá em casa ouviu o pregador falar sobre Ezequiel. Tinha um homem que tinha um tinteiro, que botava a marca na testa. Você vê como é que Deus está falando a mesma frequência. Você parou para pensar, por que Deus deixou algo escrito? Você parou para poder fazer uma análise assim no mundo de hoje, contemporâneo, como, né, a galera da esquerda, né, a galera do ideologismo, escreve tanta coisa, querem entrar na educação, querem entrar na cultura, querem entrar naquilo que forma o pensamento das pessoas? E às vezes seu filho está sendo discipulado por isso? Às vezes você, jovem, está sendo discipulado por isso? Primeira coisa que eu preciso constatar sobre a escrita bíblica é que ela contém partes do que Deus fez. Porque o mesmo João, no livro de Apocalipse, falou que se ele fosse escrever tudo, não caberia na Bíblia. Mas a segunda questão, de um tempo, uma Bíblia que foi escrita num tempo que a letra era para poucos. Quase ninguém sabia ler. Ela se tornou uma arma de quê? De dominação. E é até hoje. Qual a língua mais falada hoje no mundo? Qual a segunda língua mais falada, você sabe? Ainda não é o mandarim, mas vai ser. Por uma questão o quê? Ideológica política. É porque que com o entendimento é que você faz o quê? As pessoas acreditarem ou não. Agora, quando Deus dá as leis, os mandamentos para o povo, aí tem um detalhezinho que nós precisamos observar. Moisés vai para o monte, desce com as tábuas, ainda quebra ela depois, não era para ter quebrado, se enraivou com o povo, mas defendeu o povo. Mas Deus não queria dar escrita. E o que Jesus está falando aqui tem relação direta com esse tempo. Lá em Êxodo 32, se você quiser ler depois. Foi quando o povo falou assim: fala tu, Moisés, para que não morramos, mas não fale Deus. Mas se você olhar o contexto, Deus estava ali no monte, e Deus queria se manifestar a eles, ou seja, Deus queria relacionamento e não dar leis. Deus queria ensinar diretamente, Deus queria colocar os pensamentos dele dentro do nosso espírito, Deus queria que o amor dele fluísse diretamente em nós, Deus queria que as verdades deles fossem a nossa verdade. Mas isso não acontece sem relacionamento. E é por isso que Jesus está falando que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Porque o princípio de Deus nunca foi as leis, nunca foram as leis, mas o relacionamento. Então a lei hoje, a letra hoje, é a forma que eu tenho para me relacionar com quem? Com Deus. Então a minha mente, para entender a mente de Cristo, se eu tenho a mente de Cristo, como diz a Bíblia, para eu entender a mente de Cristo, eu preciso conhecer a palavra. E é por isso que quando eu conheço a palavra, eu conheço a verdade de Deus. E quando eu conheço a verdade de Deus, então eu sou liberto. Sou liberto que é do pecado? Não, a minha mente ela é liberta.
os meus pensamentos, os meus traumas, o meu passado, tudo isso é liberto. Minhas verdades, meu orgulho. Se vocês me amam, é uma condicional. Ao mesmo tempo surge uma dúvida. Ao mesmo tempo ele está afirmando. Depende de como você está. Porque quando eu amo de verdade, eu sei que essa palavra me salva. Eu sei que essa palavra constrói. Então o que essa palavra diz que não é para eu tocar, eu não toco. O que essa palavra diz que não é para eu assistir, eu não assisto. O que essa palavra diz que para mim não é certo, não é certo. Independente do que outra pessoa vai dizer. Só que ao invés de nós não sermos aqui muçulmanos radicais, que se não é por mim, é contra mim, e aí a lei do talião, a espada, a Bíblia está dizendo que é por amor. Ou seja, eu sei que não é para mim, mas eu continuo amando o pecador, mas eu não vou concordar com o pecado dele. Isso vale até para você, sabia? Você tem que continuar se amando, mas não pode amar o seu pecado. Senão você domestica ele. Aí ele te domina. E aí tudo que te domina torna-te teu Senhor. Aí eu não consigo largar isso, porque se tornou idolatria. Você não vai largar isso mais só no campo da mente. Você vai ter que entrar no mundo espiritual e romper com isso. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Então, a vontade de Deus para mim e para você nunca foi através da letra. Mas hoje ela é a partir da letra. Mas não de qualquer forma. Agora vamos continuar para nós entendermos. E pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, consolador, semelhante a mim. O Espírito da verdade. Repare na tua Bíblia que o Espírito da verdade, os dois estão escritos em letras maiúsculas. Quer dizer que tanto o Espírito quanto a verdade é Espírito. Quer dizer que não pertence ao campo do natural, que não pertence ao nosso racionalismo, pertence aos céus, pertence ao reino de Deus, pertence à verdade de Deus. E é esse que Jesus está falando que o Pai vai nos dar. Se o Pai vai nos dar esse, é porque Ele quer nos tirar do lugar que nós estávamos. Ele não ia dar só por daí. Ah, só porque eu vou embora eu vou deixar o Espírito Santo. Não. Semelhante a mim. Essa tradução judaica é muito legal nesse sentido. Semelhante a mim. Cara, o Espírito Santo da verdade é o mesmo Cristo. Que é a mesma palavra. Que é aquele que você tem que amar. Então amar ao Cristo, amar a palavra e amar o Espírito é amar a mesma pessoa. Só que você não ama no amor natural, você não ama nas coisas da terra, você ama dentro desse lugar espiritual. Porque se você bem lembrar, quando você entrega a sua vida para Jesus, se é assim você já o fez, se não fez você precisa, você foi arrancado de um lugar espiritual. De modo de dizer que você foi arrancado do reino das trevas e transportado para o reino do seu Filho em amor. Cara, Deus ama o mundo de tal maneira que Ele dá o seu Filho, amor. Aí esse dá o seu Filho, Ele arranca você em amor, para você amar. Então não foi para você receber carro, casa, comida, roupa lavada. Hoje de manhã eu estava tendo um tempo com Deus, eu pensava exatamente isso. Se Deus me arrancar tudo, gente. Com todo o entendimento que eu tenho hoje. Com todos os sonhos que eu tenho hoje, com todas as vontades que eu tenho de realizar hoje. Se Deus falar assim, ó, agora é comigo.
tu vai para a rua. Você vai se desconectar do mundo padrão. E agora para onde eu soprar você vai? Sem carro, sem casa, sem comida. Só com a identidade no bolso, por favor. Pediu o Senhor pelo menos a identidade. Será que você continua adorando esse Deus? Na boa, gente. Não. Continua não. A gente não consegue largar coisas pequenas. A gente não consegue deixar coisas pequenas. Ah, mas Deus não está falando isso comigo, apóstolo. Sim. Mas você acha que você vai ter a sua salvação garantida sem abrir mão do mundo um dia? Vocês acham que vocês vão vencer o mundo sem abrir mão do mundo? Porque se você observar, até a igreja, ela mudou o ensinamento, ela nos ensinou a vencer no mundo. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. A luta acabou. Ah, pelo amor de Deus, gente. Faz uma análise aqui, tua vida está fácil? Se tiver, conta para mim, para alegrar a minha. Eu não estou dizendo que a minha vida está uma desgraça, amém? Estou dizendo o seguinte: eu tenho aprendido a me manter no lugar espiritual que Deus quer, independente das coisas que eu estou passando. Só que isso não é fácil. O que a gente quer hoje é emagrecer sem comendo muito, ficar forte sem fazer atividade física, se prefere deitar na rede dentro do mar, tomando água de coco. Está fazendo o que? Eu estou me hidratando. Peão. Esse é o que o mundo está dizendo hoje, queridos. O mundo hoje é um mundo de Edom. É o mundo dos prazeres imediatos, resultados rápidos. Se você pergunta o jovem, sabe por que o jovem não está preocupado com o seu futuro? Aí ele não faz o que precisa fazer hoje, porque ele realmente não tem visão de futuro. Isso não é evolução. Isso é uma grande involução. Porque o seu futuro está dependendo do que você está fazendo agora. Até em Deus. O teu passado aí não se lembra mais. O teu futuro, ele não te deixou saber. Então você tem um presente, você tem um agora para resolver essas coisas. Não, mas a gente quer, estou malhando. Aonde? Dentro da rede. Lá em Maraú, naquela água maravilhosa, com aguinha de coco. Fala assim: meu bem, bota o canudo na minha boca. Seria muito bom, e de vez em quando é. Mas o mundo espiritual não é só isso. E eu vou te dizer, queridos, que assim, no final dos tempos, o que mais vamos ter são pessoas desorientadas. Pessoas que não conhecem uma verdade. E eu te digo, se você não tiver uma verdade dentro de você, se você não tiver o espírito da verdade dentro de você, o espírito do mundo vai roubar você. Eu vou fazer uma analogia que eu já fiz muitas vezes aqui na igreja, mas vou fazer de novo, porque o Espírito Santo está me incomodando. Isso é mais ou menos assim, eu comecei a pedalar, minha mulher achou que eu estava muito em casa, barrigudo e preguiçoso, me deu uma bicicleta de presente. Aí meu mecânico me chamou para andar de bicicleta. Aí eu fui no primeiro dia achando que era só vitória. Saí daqui do Castalha, fui ali na CEPLAC, eu preciso voltar. Eu não tenho mais nádegas para sentar nesse cilindro. Aí na outra semana vamos na UESC, bora na UESC. Menino, você vai, mas na volta, ei Jesus. E tem um tal de um vento contra que só Jesus. Não, o vento contra foi mais quando eu vim de Ilhéus.
Foi a primeira vez que eu fui em Tal de Ilhéus. Menino, chegaram assim, ó. Quando passar ali pela... Onde tem aquela... Está desativada agora, naquela base da polícia. Ali tem um vento contra naquela reta. Menino, quando chegou no vento contra, eu desci da bicicleta, empurrei ela pro canto. Falei assim, eu vou quebrar esse troço tudo. Aí o colega falou assim, chama o reboque. Eu falei, é ruim para vocês me matarem depois? Não chamo não. Eu vim embora. Eu tinha perna, mas não tinha como ficar sentado. Ou seja, se você não cria uma resistência, você pode até ter força, mas você não permanece. Mas você não permanece. E mesmo quando você cria essa resistência e você coloca ela à prova, vai chegar uma hora que a força vai acabar, mas a resistência continua. Foi o que aconteceu ontem, por exemplo. Depois de 2 anos, aí não foi comigo, foi com um colega que já pedala mais tempo que eu. Nós fomos para um pedal brabo ontem, assim ó, os murros. Furou o pneu, furou o pulmão, furou o radiador e a chapa ferveu. Já está acostumado, já tem resistência. O bumbum não dói mais, as pernas, só que faltou força. Aí eu sou um cara gente boa, filmei eles empurrando a bicicleta de morro acima, para jogar no grupo, lógico. O que eu aprendo aqui? Que mesmo quando eu aprendo a resistência, eu preciso continuar praticando para que não me falte forças. E sabe aonde é que falta força nessa hora? Às vezes não é no músculo. O teu cansaço te venceu. A tua respiração que você não conseguiu controlar te venceu porque você está sob estresse. Gente, tem morro que a gente sobe que a gente fica surdo de tanta força que a gente faz. Entenderam o que eu estou falando? É isso que Jesus está falando. Eu tenho que amar de tal maneira esse espírito, que eu vou criar resistência primeiro, então você lá chumbado no chão, eu vou me quebrar na presença dele, ele vai construir, mas depois eu vou precisar de trabalhar a fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, assim como a maldição entrou no Éden pelo ouvir, a fé também vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E essa é a vitória que vence o mundo. Então, o mais importante você vai ter que guardar para o final dos tempos, sabe o que é? Não é o que Deus te deu, é a fé que você carrega. E aí eu quero ver. Agora, o Espírito não foi dado apenas para nós estarmos aqui. Olha o versículo 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vocês. Perdão, deixa eu voltar aqui um pouquinho antes. Versículo 17, que foi ali o 16. O Espírito da verdade para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nenhum conhece. Como é que você vê o Espírito? Através das manifestações do Espírito, não é verdade? Mas lembra da pregação sobre Eva? Eva ouviu. E aí os olhos delas foram. Como é que eu vejo o Espírito? Quando eu ouço o Espírito, a minha visão, ela capta. É como se o Espírito trouxesse dos céus e me revelasse, me colocasse, é sintonizar a frequência do mundo espiritual com o mundo natural. É por isso que quando você está pecando, já fala assim, oi, psh. Até esse cuidado Deus teve. Mas o mundo não ouve. E aqui você tem que entender que o pecado é radical. Por quê? Porque o pecado te afasta. O pecado, ele muda, gira o botão da sintonia que você tem com Deus. Acabou. E acabou.
ou você faz o caminho de volta, que é o arrependimento, ou não tem conversa. Agora, quando você está sintonizado, o Espírito vai falar e você vai ver. Então há um céus que está disponível para mim, para você, para nós andarmos nele, para nós vivermos com ele na terra, para nós estarmos nele na terra. Por isso que a Bíblia diz que a nossa cabeça está no mundo, mas nós não somos do mundo. Ficou mais claro entender isso agora? E eu sinceramente, no meu espírito, eu creio que é um tempo que a gente vai começar a ter visão de túnel na terra. Sabe quando um projetor vem assim, ilumina você, e você uma lâmpada que joga para frente assim, bate na parede e mostra uma imagem? O que eu tenho entendido que Deus vai fazer com a igreja é isso. Ele vai focar sobre a igreja, e a igreja vai disparar isso para o mundo. E a igreja somos nós. Mas o mundo não pode entender isso. O mundo não consegue entender a restauração de um casamento, de uma pessoa, de um drogado, de um viciado. O mundo não pode entender que o indivíduo que está na rua jogado lá, abandonado, tem o mesmo direito. O mundo não entende que o bandido que matou, roubou, fez isso, ora para o mesmo Deus que você ora. O mundo não entende que quer bater na direita e dar à esquerda. Mas a igreja vai ter que entender, amém? Esse discipulado nós vamos ter que passar. E nós não passaremos se o Espírito da verdade não estiver em nós. Nós não entenderemos se o Espírito da verdade não estiver em nós, porque ele tem uma função dentro de nós. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem conhece. Vocês o conhecem. E aqui eu quero que você tome como verdade. Porque ele está com vocês. E ficará unido a vocês. Se você falar para mim assim, mas não é possível, agora eu te garanto, é. Então quando você ouve que não é possível, ou é tua alma ou é o diabo, fora isso não é Deus. Quando você fala não consigo, não é Deus, é o diabo ou é a sua alma. Quando você diz eu não posso, não é Deus, ou é o diabo ou é a sua alma, porque a Deus tudo é possível. E esse espírito do possível que está dentro de você, e você o conhece, e ele vai te revelar, ele vai te mostrar. Qual é o problema? O que você está importando, a forma que você está tomando. Paulo em Romanos 12 ele diz para nós não tomarmos a forma, não vos conformeis com este mundo. Mas antes de você tomar a forma do mundo, você tem que tomar a forma de Deus. Que aí a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vem sobre a tua vida. Mas isso é de uma forma racional. Você não vai poder mais falar para mim que você não consegue. E nem eu falar mais para vocês. É fácil, né? Não, filho. Quando te coloca na parede, então, e ó, rock balboa no fígado, você espinha, você pula. Mas eu tenho que lembrar que é necessário. E ele diz mais: não vos deixarei órfão, voltarei para vocês. Opa, aqui tem outra verdade. E essa verdade aqui é a mais cruel de todas, porém a mais linda e apaixonante. A mais cruel de todas é: eu deixei o meu espírito e vocês podem tudo. Aí ele vai voltar e você fala, mas eu não podia. Ele vai falar assim: você podia. Eu sempre estive com você, nunca te deixei, nunca te desamparei. Nem quando você estava no lago do pecado, no charco, atolado até o pescoço, você não sucumbiu por causa da minha misericórdia. Por causa do meu amor por você. Por causa da minha graça, sabe por quê? A minha graça te basta. Sabe o que significa isso? Que o Senhor tem uma expectativa. Quando ele fala não vos deixarei órfãos, significa que ele tem uma expectativa que nós vamos nos tornar filhos amados do Pai.
conhecedores desse Espírito, e vamos manifestar esse impossível, fazendo o impossível ser possível na nossa vida, de uma forma literal, é fazer com que a gente viva o sobrenatural nas nossas vidas, como sendo natural. Mas sabe onde está essa guerra? Estão entendendo, queridos? Essa verdade é tremenda e apaixonante. Agora, se ele chegar aqui e te ver, ó, te dei 5 talentos, você me entregou 10. Entra no reino do meu Pai. Te dei 3 talentos, 2 talentos, e você me deu 4. Entra no reino do meu Pai. Te dei 1 talento e você escondeu, você enterrou. Aparta de mim, maldito, que eu não te conheço. Estou literalizando aqui para dar ênfase. Estão entendendo, queridos? O que não é possível para você fazer hoje? Hoje Deus te confronta. Hoje Deus te tira do lugar de conforto, te tira da mesmice, te tira do medo, da covardia, das mãos atadas, dos pés atados, da procrastinação, da autossabotagem. E quando a igreja tiver essa mentalidade que ela for para o mundo vai falar assim, o mundo não muda. Ela fala, não, já mudamos. E vocês vão ver. É isso que é manifestar o reino de Deus na terra. O mundo não tem jeito, olha para minha casa, olha para meus filhos, olha para minha família, olha para o meu ministério, olha o que Deus tem feito sobre nós, olha como nós estamos cuidando do órfão, da viúva, dos pobres. Então tem jeito sim, porque se tiver um que foi possível fazer, todos poderão aprender com ele. E Jesus não precisa de pessoas especiais para isso. Pegou 12 homens. E se você parar para analisar os 12, você vai falar assim, que confusão que ele arrumou na vida. Quando eu falo isso, talvez você não tenha entendimento, assim, você não para. Mas olha que interessante, você já parou que você conta a sua vida antes de Jesus, depois de Jesus? Você já parou que você conta o seu aniversário antes de Jesus, depois de Jesus? Você já parou para falar que você entrou em 2020, depois de Cristo? Um homem que marcou o mundo, ele encerrou o tempo antes dele e depois dele, gente. Você acha que isso é de poder ou não é? Você acha que nisso tem autoridade, tem poder? É isso que eu estou falando. O problema é que a gente fala, às vezes, e entra no mundo da história. Não, eu estou falando de uma história que é um fato. E é um fato tão poderoso que atingiu o mundo. Que atinge a minha vida, que atinge a vida de todo mundo, quer queira, quer não. Se isso não é o suficiente... Mas vamos continuar. Vocês conhecem porque Ele está em vocês e ficará unidos a vocês. Não vos deixarei órfão, voltarei para vocês. Mais um pouco de tempo e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Sabe o que Jesus está falando aqui para eles? Que eles iam morrer. Aqui eu acho que se Pedro já soubesse o que ia acontecer com ele, ele fala, ei, peraí, que eu não vou não. Tiago fala, não, peraí, Senhor, eu vou morrer na espada. Jesus está falando o seguinte, ó, ainda que morra. Na verdade, outra forma, Deus está falando assim, tudo que você estiver disposto a morrer por causa do meu amor, eu estou disposto a gerar vida em você. Tudo que você estiver disposto a matar por amor a mim, eu estou disposto a te dar vida por amor a você. O que outra coisa que ele está falando é que não vale você gastar sua vida no mundo e perder sua alma para o inferno. Porque ele está dizendo o seguinte, se você gastar e se deixar ser gastado pelo meu amor, pela minha verdade, pelo meu espírito, ainda que você venha viver a pior vida da terra, você está vivo. E vivo para a eternidade. Você está no lugar agora espiritual onde as coisas da terra não te tocam mais. Onde as emoções do mundo não te tocam mais. Deus não vai tirar a sua humanidade, mas você vai estar tão completo,
a sua plenitude é tão grande que as coisas não te abalam. Faz sentido, queridos? Amém? Porque eu vivo e vocês também viram. Quando o dia chegar, compreenderão que eu estou unido a meu Pai, vocês a mim e eu a vocês. Uau! Há algo que eu preciso compreender através do Espírito, que o Espírito me ligou no Filho, e o Filho me revelou o Pai, me deu o Pai. Ou seja, o Espírito me projetou aonde Jesus me confessou diante do Pai, aonde eu fui confessado diante do Pai, o Pai me conhece. Cara, Deus sabe a tua estrutura, velho. Sabe esse negócio que está aí dentro que você acha que ninguém te entende? É porque não é para ser entendido, não. É para Deus fazer. Tem coisas que a gente não consegue enquadrar. Sabe por quê? É porque é aquilo que você tem que levar para o altar. É aquilo que você tem que entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o vosso culto racional. Só que muitas vezes entregar isso é tirar a sua própria essência. É tirar as causas que você tem para a tua vida. Mas quem não estiver disposto a morrer por mim, não é digno de mim. Deixa eu acelerar por cada hora. Vamos no versículo 25. Melhor, 22 antes. O Espírito Santo, Judas Iscariote, que não era o Iscariote, disse: mas por que, Senhor, você se revela a nós e não ao mundo? E Yeshua respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele nossa casa. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas é de meu Pai, que me enviou. Você quer saber se você ama a Deus? Observe o seu nível de obediência ao Evangelho. Simples assim. Se você quer saber se você ama a Deus, observe o nível de obediência ao Evangelho. Não é o quanto você conhece do Evangelho, mas o quanto você o obedece. É o quanto você compreende, é o quanto você muda. E eu lhes disse todas essas coisas enquanto estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo da verdade, o Racha Jacodesh, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo. Nos ensinará o quê? Nos ensinará. E o cuidado de Deus é tão grande que Ele não só vai ensinar, mas vos fará lembrar de tudo que eu disse. Há uma ressonância de Deus dentro de nós quando Deus nos ensina. Para quê? Para que a gente não saia daquele ensinamento. Para que a gente não saia daquela verdade. Para que nada venha tomar o lugar daquela verdade na nossa mente. Em seguida, fala de Jesus: eu vou deixo a minha paz. Lhes deixo, o que lhes deixo é shalom, é paz. Cara, os caras iam começar a ser tomados pelo Espírito Santo, pregar o Evangelho, sofrer perseguição e morrer. Se eu pegar aqui uma liberdade escatológica na Bíblia, eu vou dizer que nós vamos ser tomados pelo Espírito Santo. Vamos pregar o Evangelho com fúria, com paixão, com amor. Vamos começar a ser perseguidos.
vamos morrer. Faz sentido? Mas para fazer isso eu preciso de paz. Eu preciso que alguém me ensine e que nada venha roubar. Eu preciso de uma ressonância, uma voz dentro de mim o tempo todo, me fazendo lembrar de tudo que eu fui ensinado. Agora é interessante que a palavra aqui do grego, né, toda, ele vos ensinará todas as coisas, ou tudo. Tudo do grego, toda do grego nessa tradução é tudo. O que eu quero te dizer nessa manhã para poder encerrar? É que eu vou aprender com os livros, eu vou aprender com curso, eu vou aprender com aula, eu vou aprender com tudo isso. Mas até tudo isso tem que estar submetido ao mundo espiritual. Senão é como Eclesiastes fala, vaidade, vaidade. Me pus a saber todas as coisas na terra e descobri que tudo era vaidade. Significa que saber tudo no mundo, sem ter uma visão eterna, você se enfada. Você se cansa, perde o sentido. Mas ao mesmo tempo, o que eu preciso te dizer é o seguinte, que tudo que você precisa hoje para ter uma vida absolutamente produtiva, absolutamente avassaladora, absolutamente contemplativa, absolutamente cheia de Deus e cheia de ações, o Espírito Santo vai te dizer. Sabe aquela coisa que a humanidade precisa hoje, que nós não sabemos ainda? O Espírito Santo quer nos dar. Sabe aquela questão social que você olha assim, está na Bíblia, a gente não consegue tocar ainda? O Espírito Santo quer nos dar. Sabe aquela inteligência que eu preciso ter para poder desenvolver tudo aquilo que o Espírito Santo tem? Ele tem. Eu preciso entender que tudo está nele. Que tudo vem dele. E tudo é por meio dele. E tudo é para ele. Portanto, se eu não mergulho nessas verdades, eu estou cativo ao mundo. E é por isso que as pessoas não entendem. Poxa, seu casamento não é assim por quê? Seu filho está dessa forma e você não está assim por quê? A sua vida, a sua saúde está assim, mas você não está assim por quê? Porque o meu Redentor vive. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse salmo foi escrito no tempo de guerra. Não foi no tempo de paz. Foi no tempo de escassez. Guerra é tempo de escassez. Esse salmo foi escrito quando pessoas da família do salmista estavam sendo mortas à espada. Onde a fome estava matando pessoas. Onde pessoas estavam se tornando escravas. E se a gente for buscar o sentido literal desse salmo, o salmista está dizendo, o Senhor tem tanto de mim. Ele tem tudo de mim, que eu não preciso de mais nada. Que eu não preciso de mais nada. Eu tenho que amar e guardar os mandamentos. Se nós observarmos, querido, a Bíblia foi escrita não para um livro de pensamentos, mas para um livro de ações. Só que todo comportamento e toda ação é gerada em cima de emoções e sentimentos. E a junção de emoções e sentimentos são afetos, amor. Por isso que pode cessar a profecia, pode cessar a palavra, pode cessar tudo, mas o amor nunca acaba. Como nós estudamos quinta-feira no discipulado. Então nessa manhã, Deus quer trazer uma unção sobre nós, diante dessa palavra, de que se você se comprometendo em mergulhar na palavra, Ele vai se comprometer em colocar você em ação.
Não é mais o evangelho que eu vivo para mim, não é mais o evangelho que eu vivo para a igreja, não é mais o evangelho de história, não, é o evangelho que impacta pessoas, que impactam vidas, que toca no mundo, que traz entendimento do mundo, que pega um jovem e fala assim, agora você vai fazer isso, todo mundo fala loucura, e aquilo ali vai impactar uma vida inteira, vai impactar gerações inteiras. Porque sinceramente eu não acho que o diabo iluminou esse monte de cientistas que fizeram coisas boas para a nossa vida hoje estar confortável. O diabo não tem esse poder e nem essa vontade. A vontade do diabo é muito clara: roubar, matar e destruir. Agora, se Deus fez isso a homens, muitos deles, alguns sim, mas muitos deles que não conheciam a Deus, quanto mais Ele não pode fazer com a igreja do Senhor, com você, com a sua casa, com seus filhos. Vamos ficar de pé. Nós vamos cear essa hora. Antes de cearmos, eu quero chamar o Saulo de Tarso e o Célio aqui na frente. Saulo de Tarso, o pai dele carimbou. E o Célio, pode vir aqui, filhos. Parece aqui para todo mundo. Esses dois caras bonitos aqui, né? Eles desejaram, domingo, conversaram conosco, comigo em particular. Depois eu falei com o apóstolo. Saulo já esteve até lá em casa domingo, comendo uma pizza de carne moída, né? Top de linha, viu? Você também já vai estar escalado já. Tem que botar na quinta da mesa, né, gente? Passar a vida limpa, né? É aquela coisa básica para andar com a gente. E eles desejaram estar conosco, andar conosco, caminhar conosco. E nós vamos recebê-los hoje no corpo de Cristo, como igreja MAGC, nos comprometendo a ajudá-los, a auxiliá-los, a discipulá-los. Chorar quando estiver chorando, se alegrar quando estiver se alegrando, puxando a orelha quando estiver puxando a orelha, arrancar o fígado quando for necessário. O fígado cresce de novo para ficar tranquilo. O fígado cresce de novo, é tranquilo. O rim tem dois, a gente pode arrancar um, não tem problema. Rim é conserto na Bíblia, então dá para ficar com um só. Amém? Nós vamos orar recebendo eles hoje na comunhão da igreja. Amém? Pega teus braços para cá. Pai, nós queremos receber os teus filhos, Saulo e Célio, no corpo desse ministério nessa manhã, como igreja de Jesus aqui em Itabuna, na terra. Pai, nós o recebemos com muito amor, com gratidão ao Senhor. Nessa manhã, Pai, nós desligamos eles, Senhor, do mundo e todos os vínculos espirituais que eles tiveram no passado, Pai. Desligamos eles, Senhor, das alianças velhas, do velho homem, do mundo, dos acordos com o pecado, Senhor, com a mentalidade, Pai, que não condiz ao Senhor. E ligamos eles, Senhor, ao sangue de Jesus, a aliança em Cristo novamente, para que o Teu poder venha fluir sobre eles e operar neles o Teu querer e o Teu efetuar, santificando-os, Pai, cada vez mais pela lavagem das águas e pela Tua palavra. Que eles nesse lugar venham ter crescimento, confronto, instrução, disciplina, discipulado, Senhor, mas acima de tudo que eles venham frutificar para o Teu reino, para a Tua glória, enaltecendo e glorificando o Teu nome. Nos ajuda a cuidar deles, Pai. Ajuda eles, Senhor, nessa nova caminhada. Transforma a mente deles, Pai. Batiza-os com fogo, batiza-os com fé, batiza-os, Senhor, com firmeza da palavra, com retidão de caráter a cada dia, Pai. Encoraja-os a cada dia mais, dizer não para o pecado, não para o mundo, e sim para os Teus mandamentos. E em amor eles venham crescer e multiplicar a cada dia neste lugar, para a Tua glória, Deus, para o Teu louvor. Nós os recebemos e acobertamos espiritualmente a vida deles, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. E esse nome que tem todo o poder, através do evangelho de poder, a transformá-los, edificá-los e frutificá-los para a boa obra que o Senhor está começando, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém. Sejam bem-vindos. Vamos cear, queridos, nessa manhã. Ainda no mesmo espírito que nós estávamos. Segura um pouquinho. Eu quero que você agora faça como o apóstolo Paulo nos diz, nos ensina. Antes de comermos e bebermos, nós precisamos ser conscientes do que estamos fazendo. E ele diz: examine o homem a si mesmo. E só então. Ele não diz para você não comer e não beber. Ele diz para você não comer sem fazer a devida reflexão. O sangue do Cordeiro, ele nos purifica. Ele fala da aliança de Cristo em nossas vidas. E o pão fala do corpo de Cristo, daquele que é o verdadeiro alimento de tudo que nós precisamos. Então nós precisamos fazer isso com muita sabedoria, que é um ato profético. A ceia, ela não é um simples ato, rito, mas ela é um ato profético, onde eu faço memória de dizer: o sangue de Jesus está sobre a minha vida e ele continuará me purificando. Então, se você tiver caído, hoje é o dia de você renovar a sua aliança e restaurar a sua vida com o altar do Senhor. E a partir do sangue você é alimentado com o pão vivo que veio dos céus. O sacrifício vivo, aonde você também diz: eu vou me alimentar, mas eu vou sacrificar tudo que houver em mim, o que for necessário para que eu possa viver uma vida com o Senhor e em santidade. Pai, nós consagramos, Senhor, nessa hora a ceia do Senhor. Espírito Santo da verdade, nos faça viver agora e nos recordar de toda a verdade. E tudo aquilo que houver em nós, Senhor, na nossa mente, na nossa memória, que o Senhor nos traga agora, Pai, para que possamos confessar e só então comungar da Tua mesa. Só então ser participante do Teu corpo e do Teu sangue. Mas queremos fazer isso, Pai, porque isso é agradável ao Senhor e essa é a Tua vontade para cada um de nós. E esse amor que restaura, que cura, que liberta, que santifica, vem através desse ato profético, dentro de todo o nosso interior, nos lavar e remir de todo o pecado e nos sustentar de tudo aquilo que é necessário na vida espiritual, no reino do Cordeiro, para que o Teu nome seja glorificado em nós, para que a Tua pureza seja manifesta cada vez mais por nós, para que as Tuas verdades permaneçam cada vez mais em nós. Nós Te rendemos graça pelo pão e pelo sangue do Cordeiro nessa manhã. E que cada um que for comer e beber possa fazer isso com a consciência de Cristo, do Espírito que habita em cada um de nós, da ligadura que nós estamos aliançados através do sangue de Jesus ao Pai. E o Pai nessa manhã venha se revelar a nós de uma forma sobrenatural, como assim tem feito nesse momento, nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Pode partir, queridos. Você que é de outra igreja, não tem problema, pode comungar conosco. Vocês também podem, tá? Nós temos a ceia aberta. Aleluia. Do perfume derramado, Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. O perfume derramado, Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Aleluia. Todos receberam? Coisas do Covid. Foi
puxa ali a máscara. O cara tá de máscara, como é que vai comer bebê, coitado? Parece não, mas tem a simbologia terrível para esse tempo. Tá vendo? Glória a Deus. Pai, nós bendizemos o teu nome. Consagramos os elementos nessa hora e tomamos e comemos, celebrando a tua morte, a tua ressurreição e acima de tudo a tua presença em nós, tua vida em nós. Que esses elementos venham gerar, Pai, no mundo espiritual e em nós, a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Pode tomar, querido. O apóstolo vai orar para nós encerrarmos. Os avisos rapidamente. Quarta-feira teremos o culto 7h30 da noite. Quinta-feira nosso discipulado. Sábado não tem rede de jovens. Talvez eu vá fazer rede de casais, mas eu vou avisar. E domingo às 10h30. Amém? Os líderes, nós precisamos nos organizar para voltar à nossa reunião de liderança. Amém. Que manhã gostosa, né, gente? Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom a gente nos alegrar nele e entender quando o Senhor fala, né, que Ele dispensa as suas bênçãos quando nós estamos em unidade. Por isso que é tão importante a unidade, o congregar, o estarmos juntos, não é verdade? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos imensamente pela tua presença, pelas tuas transformações que estão começando, mas pela fé nós já tomamos posse, Deus. Pai, obrigado pela palavra dessa manhã, obrigada pela ceia, pelo teu sangue, pelo teu corpo derramado por nós, pelo teu imenso amor. Amém? Que todos tenhamos uma semana de paz, uma semana frutífera no Senhor, e que a graça do nosso bom Pai nos acompanhe durante todos os tempos, todo dia, na nossa casa, na nossa família, no nosso entendimento, nas nossas ações, emoções e sentimentos. Amém? Que todos possamos viver em paz. Que a graça e o amor e a consolação do Senhor esteja com você agora e sempre. Amém? É uma pena que a gente ainda não vai poder dizer aquela palavra que a gente diz